Sabias que houve uma vez em que Mike Tyson enfrentou um psicopata no ringue e o levou à verdadeira loucura? Em 20 de outubro de 2000, Michigan serviu como palco para uma das lutas mais escandalosas na história do boxe. Dois verdadeiros psicopatas se encontraram no ringue. Em um canto estava uma lenda viva, o icônico Iron Mike. No outro, um louco lutador chamado Andrew Golota. O evento prometia trazer fogos de artifício para o mundo dos esportes, mas acabou apenas trazendo um escândalo do qual ainda se fala hoje em dia. Bem-vindo! No vídeo de hoje reviveremos a fatídica noite em que Mike Tyson enlouqueceu Andrew Golota no ringue. Fique confortável, pois estou prestes a te levar a mais de 20 anos atrás para testemunhar um dos momentos mais inauditos na história da disciplina. Nosso passeio começa aqui. Antes da catastrófica luta, Mike não estava necessariamente vivendo o melhor momento de sua carreira. De ser o jovem fenômeno que pacientemente fez seu caminho até o cinturão de campeão, passou a ser apenas mais um lutador que se deixou consumir pela vida mesma. A prisão, drogas, brigas de rua, entre outros eventos, lhe deram a reputação de ser um atleta instável. Mas isso não o tornou menos popular como lutador. Apesar de sua vida fora do ringue ser um verdadeiro turbilhão de infortúnios, os fãs ainda adoravam ver a fera que emanava sobre o ringue. No entanto, havia outro pugilista que poderia facilmente competir com Tyson em termos de loucura. Seu nome? Já sabe. Andrew Golota. Golota era um lutador que, apesar de possuir todas as qualidades de um futuro campeão, era fraco em um pequeno aspecto, saúde mental. Esse pequeno, mas vital, fator o levava a se descontrolar de vez em quando no ringue. Mas assim como estava acontecendo com Iron Mike, seu comportamento louco tornou Golota muito mais popular aos olhos dos fãs. Por isso, quando souberam que ele seria o próximo na lista de contendores para enfrentar Mike Tyson, os fãs ficaram incrivelmente felizes. Para eles, esta seria uma luta da qual poderiam esperar muitas surpresas. E não estavam errados ao fazer essa observação. Um mês antes da batalha, foi realizada a conferência de imprensa. Esperava-se que ambos os lutadores estivessem lá ao mesmo tempo, mas Tyson chegou verdadeiramente atrasado. O início da conferência focou em Golota, que afirmava estar no melhor momento, em termos de seu físico, de todos os tempos. Quando o ex-campeão mundial absoluto apareceu, 3 horas depois do previsto, deixou mais do que claro que estava pronto para enfrentar Golota. Finalmente, em 20 de outubro de 2000, o duelo dos dois psicopatas aconteceu. Primeiro round. O esquerdo de Tyson quebrou o gelo. Não era a primeira vez que ele enfrentava um gigante no ringue, então já tinha um objetivo predefinido. Com ataques ao corpo, Mike quebraria golpe após golpe a couraça de Golota, até deixá-lo fraco e desarmado. Surpreendentemente, o psicopata polonês mostrava respeito diante de Iron Mike. Retrocedendo, deixava-o avançar até se colocar em situações de alto perigo com as cordas atrás. Seus contra-ataques não pareciam ter força suficiente para abalar o mundo de Mike. Por isso, nos últimos minutos, Tyson começou a tentar a sorte e mudou seu objetivo para a cabeça. Faltavam menos de 15 segundos para o final do round, quando um poderoso gancho de direita explodiu sobre a sobrancelha de Golota. O impacto conseguiu derrubar o gigante polonês sem aviso prévio e chocar a plateia presente no recinto. Golota se levantou após a contagem de 3, mas se estendeu aos regulamentares 8. Imediatamente, o rosto de Andrew mudou de determinação para preocupação. Parecia obrigado a continuar a luta, embora não houvesse mais ninguém ao seu redor. Olhando atemorizado na direção de Mike, ouviu o que se tornaria seu salva-vidas: o som do sino. Segundo round. Destilando sangue pelo corte sobre sua sobrancelha, Golota saiu para defender sua honra. Mas atacar Tyson só provocava uma besta que ele não estava pronto para domar. Quando Mike retribuiu, com uma combinação assassina de golpes, o gigante polonês não teve outra opção senão tentar cobrir seu corpo para evitar o máximo de dano possível.
Com apertos, ele tentava conter a agressiva ofensiva de Mike. Foi quando Mike voltou ao que faz de melhor: atacar o corpo. Isso provocou uma troca da qual Golota não saiu bem, e apenas 1 minuto havia se passado desde o início do episódio. Quando Tyson voltou a ir atrás de sua cabeça, Golota realmente sentiu medo. Estar no melhor momento, em relação ao seu físico, não parava os golpes. A cada 2 golpes ele se lançava sobre o corpo de Iron Mike. Mas por quanto tempo mais o gigante polonês poderia escapar de seu destino? O programa continuou seu curso, com repetições em câmera lenta dos melhores momentos do round anterior. De repente, quando se supunha que se veria Golota e Tyson voltando de seus cantos para o centro do ringue, a imagem captada pelas câmeras foi incrível. Eles estavam tentando fazer o gigante polonês colocar sua proteção bucal. Isso foi um sinal claro de que aquele que afirmava ter tudo em ordem para derrotar o grande Iron Mike se recusava a sair para lutar outro round contra ele. Andando pelo ringue, com a cabeça baixa, Golota até empurrou o árbitro quando este se aproximou para pedir-lhe que voltasse ao combate. Ele realmente havia ficado assustado depois de apenas 2 rounds contra a lenda. Embora Golota representasse a loucura, nunca antes ele havia sido visto perdendo a cabeça dessa forma. O tempo continuava correndo e o sino exigia que os lutadores continuassem com o encontro. Era incrível a luta que se via do canto de Golota. Ele parecia uma criança mimada que não queria tomar seu remédio. Provavelmente, muitas pessoas no recinto estavam confusas. Mas não ele. Golota estava muito claro. Não havia força neste mundo que pudesse obrigá-lo a sair para lutar outro round contra Iron Mike. Ele já havia tido o suficiente. E não restou nada além de conceder a vitória a Mike Tyson. Enquanto seu canto celebrava, o rosto de Mike era um verdadeiro poema. Ele estava irritado. Mas mais irritada estava a plateia. Quando foi permitido a Golota sair do ringue, como um verdadeiro covarde, seu tormento apenas começava. Vaias, lixo e bebidas jogadas em seu corpo decoravam seu caminho de volta aos vestiários. Provavelmente, ele não pensou nisso, mas se marcou para o resto da vida por escolher não perder dignamente como um verdadeiro guerreiro. Embora uma noite cheia de surpresas fosse esperada, o último que alguém poderia imaginar era que o gigante polonês escaparia da luta fazendo uma verdadeira caminhada da vergonha. Mais tarde, foi revelado que Golota tinha um osso quebrado na cabeça que poderia ter perfurado seu cérebro se ele continuasse com a luta. De acordo com seu testemunho do vestiário, Tyson estava eufórico, dando cabeçadas o tempo todo durante a luta, mas ele questionou a atuação do árbitro, pois afirmou que Mike nem sequer recebeu um aviso por nenhum deles. Após essa dura derrota, Golota não subiu novamente em um ringue de luta profissional por 3 anos. Apesar de ter vencido o combate, o resultado deste encontro também não foi totalmente positivo para Tyson. Mick decidiu levar sua loucura a outro nível quando não se importou de ter fumado maconha antes da luta. E não foi um rumor desta vez. Tyson foi testado e deu positivo para maconha. Foi algo inaudito. A justiça pelos supostos golpes de cabeça em Golota, que supostamente colocaram sua vida em risco, parecia surgir. Pois, após o resultado do teste de Tyson, a comissão não podia ficar de braços cruzados. Assim, o resultado da luta teve que ser alterado. Agora, Mike Tyson não era o vencedor por nocaute técnico no final do segundo round. Foi declarado sem competição. Realmente foi uma verdadeira caixa de surpresas. Embora no momento parecesse um desfecho decepcionante, todas as reviravoltas da trama realmente o tornaram um dos mais memoráveis na mente dos fãs. Mike Tyson tornou-se uma figura icônica do esporte graças a uma mistura de técnica e selvageria controlada. Fora do ringue, ele não era um lutador qualquer, mas uma vez lá dentro, ele se transformava na figura mais violenta que um pugilista de sua época e de todos os tempos poderia ser. A carreira de Mike Tyson, em retrospecto, não é definida apenas por seus nocautes. No entanto, foi a tendência marcante de vencer lutas por nocaute que o tornou detentor de alguns dos melhores nocautes da era dourada do boxe. Além disso, o carisma e a personalidade do grande Iron Mike ajudaram a conquistar o público em geral e a ser catapultado para a fama mundial. Talvez sem perceber, ele se tornou uma das figuras mais populares da década de 80
e até hoje um ícone eterno do boxe. Mas para resumir, vamos voltar aos anos 80. Vamos reviver os nocautes mais brutais de Mike Tyson. Mike Tyson vs Trevor Berbick, 1986. Mike Tyson tinha apenas 20 anos na época em que você está prestes a testemunhar. Sob a tutela do lendário treinador Cus D'Amato, o jovem Mike não hesitou em desafiar o campeão dos pesos pesados, Trevor Berbick. Para uma defesa de título, a luta não durou muito. Foi um gancho de esquerda demolidor no segundo round que enviou Berbick moribundo para a lona. Tyson having a good first round. Wow, with the Berbick and Tyson clips him with the left hand. Look at this combination, and Berbick ready to go. 8 shots like this, very long. Wow, with the right hand is money. Again he's got catches him with... Com esta vitória, Mike Tyson se tornaria o campeão dos pesos pesados mais jovem da história. E, sem saber, iniciaria uma nova era na história do boxe. Off Mike with the left, and you see the light left tie. Bangs the body. Wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with the light left hook, and he goes down. He goes down. A chave para o nocaute estava na precisão e na potência do gancho. Mas, para chegar lá, o jab de Tyson foi fundamental. Ele o usou como uma ferramenta para infligir dor, mantendo Berbick à distância e abrindo-o para o golpe final glorioso. Mike Tyson vs Michael Spinks, 1988. Apelidada de Dança da Destruição, a tão aguardada luta entre Mike Tyson e Michael Spinks durou apenas 91 segundos. Tyson se encarregou de desmantelar Spinks, o campeão indiscutível dos pesos pesados, com uma brutal combinação de ganchos e uppercuts. Todos os presentes concordaram. A potência e precisão dos golpes do grande Iron Mike eram aterrorizantes. Após este nocaute, Tyson se consolidou como o pugilista mais dominante do planeta. Really heavy landing in, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes. Mike Spinks with up, Spinks in. He leaves to the right hand, down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is late. Foi a velocidade de Tyson que lhe permitiu superar Spinks, conectando golpes precisos. Mike conseguiu evitar os temidos contra-ataques de Spinks graças ao seu movimento de cabeça, criando suas próprias oportunidades de contra-ataque. Foi a grande confiança e agressividade que Tyson mostrou que lhe concedeu o domínio da luta desde o início. Mike Tyson vs Cal Williams, 1989. Desde o soar do gongo, Tyson conseguiu dominar o Williams com uma série de poderosos golpes. Foi um gancho de direita devastador no primeiro round que tirou o espírito de luta de Williams, do ringue e do plano terreno. Mais uma vez, o grande Iron Mike deu um grande exemplo do que era ter velocidade e precisão ao atacar. Tyson conseguiu sobrecarregar Williams com uma variedade de golpes que nenhum outro lutador poderia executar de forma tão fluida na época. Foi a capacidade de Mike de cortar o ringue que lhe permitiu encurralar seu oponente, conectando golpes contundentes. Sem dar trégua a Williams em nenhum momento, a ferocidade de Tyson como lutador ficou mais do que evidente. Mike Tyson vs Buster Douglas, 1990. Espere aí. Se você conhece a trajetória de Mike Tyson no boxe, deve estar um pouco confuso agora. Permita-me compartilhar um pequeno tecnicismo com você. Estamos testemunhando os nocautes mais brutais de Mike Tyson. Mas desta vez, não foi ele quem os executou. Buster Douglas se encarregou de dar a ele uma grande dose de realidade. E pelo que se seguiu na história de Iron Mike, ficou comprovado que uma derrota pode ensinar mais do que 1000 vitórias. Esta luta foi uma das maiores surpresas na história do pugilismo. Quando todos pensaram que seria decidida pela pontuação dos juízes, Douglas derrotou o invencível Mike Tyson por nocaute no 10º round. With the exception of Tony Tucker, who Mike won the IB. Look at them as they exchange here in round 1. Oh, them in front of him. Look at this, Buster landing some shots. This is actually talking about Octavio Miran. Oh, an uppercut got even in the second round in favor of Buster Douglas. See Mike much more aggressive, but again... Infelizmente para o nosso protagonista, Douglas subiu ao ringue com um plano de jogo mais do que eficaz. Como ele conseguiu isso? Ele manteve a distância durante a luta
enquanto usava seu jab para desgastar as defesas de Mike. Surpreendentemente, Tyson foi incapaz de se adaptar ao estilo de luta de Douglas. Com o passar dos rounds, aconteceu o pior que pode acontecer a um lutador em uma luta. O campeão dos pesos pesados mais jovem da história, uma máquina de nocautes letais, acabou ficando frustrado. Foi a evidente frustração de Tyson que o levou a cometer erros com mais frequência. No final, ele se tornou vítima de uma arma que tentaram usar contra ele por anos: a subestimação. Mike subestimou a capacidade de Douglas de derrotá-lo, e isso foi um fator decisivo para sua derrota. Vamos rever este momento trágico na trajetória de Tyson no boxe. We've been looking for that all night. Oh, there's a nice uppercut that time. The drop Buster again. He's down, he comes with the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Look at this. Buster fights back strongly, landing some big shots. And now he can't get killers. Look at this. Buster landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down. Mike Tyson versus Frank Bruno, 1996. Você já conhece a história por trás do Retorno do Rei? Este foi o título dado ao retorno de Mike Tyson aos ringues profissionais. E quando todos esperavam ver uma lenda enferrujada, cujos melhores dias já haviam passado, ele provou que 3 anos longe dos holofotes não o afetaram de forma alguma. Ele desencadeou sua genialidade com um brutal gancho de esquerda no terceiro round, carregado com poder suficiente para nocautear Frank Bruno. Pela brutalidade da cena, ou pelo sentimentalismo, este é considerado pelos fãs como um dos melhores nocautes do grande Iron Mike. Foi com este nocaute que ele lembrou ao mundo sua capacidade infinita de causar danos aos seus oponentes. Nos bastidores, a preparação física de Tyson para seu retorno foi meticulosa. Contrariando as expectativas, Mike conseguiu recuperar sua potência e velocidade. Apesar de ter ficado fora de cena por anos, sua confiança nunca foi abalada. Com o nocaute em Bruno, ele declarou estar pronto para recuperar seu lugar no topo do boxe. Acha que este top ficou curto? Aqui estão algumas menções honrosas que certamente ajudarão a saciar sua sede de brutalidade. Mike Tyson versus Larry Holmes, 1988. Holmes, o ex-campeão mundial do Hall da Fama, não estava mais em seu auge quando se encontrou com Tyson no ringue. Depois de uma ausência de quase 2 anos sem lutar, certamente não é uma boa ideia testar suas habilidades contra uma máquina de nocautes letais. Portanto, como esperado, Tyson acabou por destruir Holmes e eliminá-lo com um ataque memorável que resultou em um desagradável soco direito em seu rosto. Depois disso, Holmes caiu estrepitosamente no chão. Se precipita, observen que inteligente, que frío. Mike Tyson ha llegado nuevamente, no lo ha hecho nunca y no quiere ser la primera vez. Intenta incluso salir desde las cuerdas, pero... Mike Tyson versus Henry Tillman, 1990. Apenas 4 meses após Buster Douglas romper a aura invencível de Tyson, Henry Tillman teve que lidar com as consequências. Tyson voltou. Mike Tyson vs Marvis Frazier, 1986. Apenas 4 lutas antes de conquistar o título mundial de Trevor Berbick, Tyson adicionou um nocaute eletrizante e violento ao seu histórico profissional. Ele precisou apenas de 30 segundos de luta para encerrar definitivamente Marvis Frazier. Se você é fã de Tyson, talvez já tenha ouvido falar dele. É o nocaute mais rápido de sua carreira. Depois de assistir a esses vídeos, não há dúvida de por que o grande Iron Mike ainda é respeitado e uma referência para as novas gerações que buscam alcançar a glória no nobre esporte do boxe. Após sua aposentadoria em 2005, ele pendurou as luvas douradas, que provavelmente ninguém mais poderá preencher. Mas o que você espera de sua luta contra Jake Paul em 2024? Existem muitas formas de fazer referência a Mike Tyson. Enquanto alguns o lembram como o campeão dos pesos pesados, há outros que simplesmente se referem a ele como a máquina de nocautes mais letal na história da disciplina. Por quê? Bem-vindo! No vídeo de hoje,
trago uma compilação dos mais sinistros nocautes orquestrados pela violenta ferocidade de Iron Mike no honrado ringue de luta. Antes de assistir a essas cenas devastadoras, recomendo discrição. Mike Tyson vs Alfonso Ratliff. Corria o ano de 1986, e o recorde invicto de Tyson já o fazia uma máquina letal de nocautes. Suas 26 vitórias, 24 delas por nocaute, o tinham no olho dos fãs e da imprensa esportiva, ambos se perguntando o que esse jovem aniquilador faria depois. No card de Michael Spence contra Stephen Tangstad, seu nome emocionou os fãs ao ser lido ao lado do de Alfonso Ratliff. No dia 6 de setembro, em um encontro programado para 10 assaltos, Tyson fez todos os presentes testemunharem um crime. Abateu Ratliff. Be offensive with Mike Tyson. There was a right hand by Tyson. Give Mike Tyson momentum. You ask for problems. A left and a right. Tyson perseguiu Ratliff durante todo o primeiro assalto, antes de conectar cedo no segundo com um feroz gancho de esquerda que deixou Alfonso na lona. Ratliff conseguiu se levantar na contagem de 9, mas Tyson se lançou sobre ele novamente, lançando rajadas mortais enquanto Alfonso, já moribundo, tentava escapar pelas cordas. Um gancho de direita sacudiu Ratliff novamente, seguido por uma série de golpes que culminou com um gancho de esquerda que provocou um segundo derrubamento. O árbitro, Davey Pearl, ao ver Ratliff cair de 4, interrompeu a luta sem sequer iniciar a contagem de segurança. Mike Tyson vs Michael Spence. A luta foi anunciada como de uma vez por todas, um duelo entre dois pugilistas invictos, cada um com um direito legítimo ao campeonato mundial de pesos pesados. O que o vencedor conseguiria? A posse exclusiva do título. Enquanto Tyson deveria defender pela 4ª vez o título de peso pesado da Federação Internacional de Boxe, pela 6ª vez o título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe e pela 7ª vez o título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe, Spence defendia pela 4ª vez o título de peso pesado da revista The Ring. O recorde de Tyson o posicionava ligeiramente acima de Spence, com 34 vitórias, 30 delas por nocaute. No entanto, Michael o seguia de perto com suas 31 vitórias, 21 delas por nocaute. Na noite de 27 de junho de 88, no ringue do Convention Hall em Atlantic City, New Jersey, os punhos de Tyson se imprimiram na história dourada do boxe, mais uma vez. Desde o início, Spence parecia interessado em tentar envolver Tyson em seus braços. No seu primeiro clean, o árbitro, Frank Cappuccino, deu um aviso a Tyson. Momentos depois, enquanto Spence tentava recuar, Tyson jogou sua cabeça para trás com um gancho de esquerda. Michael ainda não tinha se recuperado dessa primeira sacudida quando um gancho de direita curto e torcido o pegou logo abaixo do coração. Caindo sobre um joelho, foi seu primeiro derrubamento em sua carreira profissional. Cappuccino contou até os 8 obrigatórios antes de retomar a luta. Nesse momento, Tyson renovou seu ataque. Spence tentou se defender com um golpe de direita, mas foi muito suave e se moveu muito devagar. Tyson disparou um gancho de esquerda, na altura do ombro, por cima da insegura mão direita de Spence. O impulso do próprio golpe de Spence fez sua cabeça avançar e descer, onde Tyson o pegou com um direto. O golpe viajou em arco desde a altura da cintura até pegar Spence em seu ponto mais fraco, estourando em seu queixo. Os olhos de Spence ficaram brancos e suas pernas tremeram. Ele caiu para trás, com os braços estendidos, e Cappuccino iniciou a contagem de segurança. Spence tentou se levantar, apenas para cair sobre seu lado direito. Quando Cappuccino chegou a 10, sua cabeça descansava na corda inferior. Mike Tyson vs Alex Stewart. 8 de dezembro de 1990,
e Tyson se certificava de fechar o início de uma nova década com o pé direito. No ringue do Centro de Convenções de Atlantic City, em Nova Jersey, se viveu o que seria a última luta de Tyson com a HBO. Um evento sem precedentes. Antes de pará-lo completamente, Tyson derrubou Stewart 3 vezes. Tyson lands a right and another. That was a flush right hand. Aos 2 minutos e 27 segundos do primeiro assalto de uma luta programada para 10 episódios, Tyson foi proclamado vencedor por nocaute técnico, deixando todos sem palavras. Inclusive eu. Olha esse nível de brutalidade. He's very calculating now, Tyson. Something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. 6. They're forgetting that the 3 knockdown rule. Mike Tyson versus Bruce Seldon. Para 96, a polêmica já tinha alcançado a vida pessoal de Tyson. Mas conseguiria se infiltrar no ringue quando o desfecho de seu encontro contra Bruce Seldon acendeu os alarmes na imprensa esportiva. No dia 7 de setembro, ambos os pugilistas foram convocados para a luta no ringue do MGM Grand Las Vegas, com Seldon como perdedor nas apostas 22-1 e uma audiência de mais de 9.500 pessoas. Desde o início da luta, Seldon parecia sair como um trem fora dos trilhos. Seldon caiu 2 vezes, e em ambas as ocasiões pareceu fazê-lo mais por medo do que por ter sido golpeado com a habitual força de concussão de Tyson. Nas repetições da primeira queda, a mão direita de Tyson mal toca a cabeça de Seldon, que caiu convincentemente na lona. Quando Richard Steele, o árbitro, chegou à contagem de 6, Seldon se levantou. Mesmo assim, nunca abandonou o canto até que Tyson estivesse em cima dele. Com um golpe de esquerda, que depois seria catalogado como não uma bomba clássica de Tyson, Seldon caiu pesadamente mais uma vez na lona. Quando se levantou, o aparente tremor em suas pernas convenceu Steele, que interrompeu a luta. A 1 minuto e 49 segundos do primeiro assalto, Bruce Seldon se tornava a vítima número 45 do grandioso Iron Mike. Mike Tyson versus François Botha. Chegava 1999, e todos se perguntavam por quanto tempo mais Tyson seria eficaz no ringue. No dia 16 de janeiro, no ringue do MGM Grand Las Vegas, sob o olhar estrito de Richard Steele, Mike provaria que ainda havia muito de si para dar. No final do primeiro assalto, houve certa controvérsia quando Tyson segurou o braço esquerdo de Botha, que o golpeou para se livrar. Será que, depois de todos esses anos, ele tinha se tornado um lutador sujo? A reação imediata de Steele foi tirar 2 pontos de Mike. À medida que a luta avançava, Botha estava à frente em todas as cartas. Não foi até Tyson conectar um tremendo direto de direita que a corrida pela vitória acabou. Tyson lançou o direto enquanto Botha avançava, deixando-o gravemente ferido. Durante a contagem de segurança, tentou se levantar 2 vezes, mas falhou. Botha não conseguiu superar a contagem de segurança. O mais inesperado aconteceu durante a coletiva de imprensa após a luta, quando Tyson afirmou que estava começando a se sentir enferrujado. Mike Tyson versus Lou Savarese. Novo milênio e, enferrujado ou não, Tyson marcou um marco que garantiu, mais uma vez, seu nome nas páginas douradas da história do boxe. Protagonizou um dos nocautes mais rápidos pelo título de peso pesado. No dia 24 de junho de 2000, Tyson deveria enfrentar Lou Savarese no ringue do Hampden Park em Glasgow, Escócia, Reino Unido. Tudo terminou em apenas 38 segundos. Curto período de tempo em que Tyson garantiu ferir Savarese com cada golpe que acertou. Apenas 15 segundos se passaram quando Mike marcou a primeira queda, da qual Savarese conseguiu se recuperar.
Depois de 26 segundos de luta, John Coyle, o árbitro, tentou intervir, mas nada podia parar a violência com que Tyson lançava Savarese e acabou no chão. Quando Coyle conseguiu interromper o combate, concedeu a vitória por nocaute no primeiro assalto. Em retribuição, Tyson ofereceu um pedido de desculpas por aquele gancho de esquerda que o derrubou em primeiro lugar. Embora Mike Tyson não fosse o lutador com as medidas mais proeminentes, sua força, estilo único de boxe e técnica o fizeram uma máquina letal de nocautes. Com a inteligência esportiva suficiente para saber como abordar cada novo desafio, independentemente de seu tamanho, não houve gigante no ringue que pudesse intimidá-lo. Abrindo os anos 90 com uma força incrível, Mike Tyson e Donovan Ruddock foram os protagonistas, não de uma simples luta, mas da Guerra do Ano. Duas batalhas foram vividas sobre o ringue, e uma paralela, onde se buscava a confirmação de quem era o contendente número 1 da disciplina. Bem-vindo! Hoje te convido a ficar até o final do vídeo para desfrutar de uma viagem cheia de socos mortais, ataques controversos e muita emoção, mesmo após o som do gongo. Mike Tyson vs Donovan Ruddock I. Corria o ano de 1991, e uma forte luta eliminatória de peso pesado já começava a ser rumorada. Mike Tyson vs Donovan Ruddock foi o evento principal da noite de 18 de março, sobre o ringue do Mirage Hotel e Cassino de Las Vegas. Tyson entrou na luta como contendente de peso pesado número 1 do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Ruddock entrou na luta como contendente de peso pesado número 2 das mesmas organizações. Sob o olhar crítico de Richard Steele, o terceiro homem dentro do ringue, a primeira batalha dessa guerra começou. Primeiro round. Tyson abriu a luta com uma ofensiva agressiva, que empurrou Ruddock a ser submetido contra um canto neutro e o fez dançar sobre o ringue em algumas ocasiões. Ficava claro que o gigante não esperava a potência de Iron Mike. Segundo round. Mal começou o segundo round, os duros golpes de Tyson começaram a mostrar efeito em Ruddock. Quem havia apostado nos clinches para reduzir a possibilidade de ataque de Mike, caiu na lona pela primeira vez poucos segundos após o início do episódio devido a um poderoso gancho de esquerda. Quando se levantou, recorreu ao único que o havia salvado até então, os clinches. Terceiro round. Em proporções, Ruddock se sobrepunha a Tyson. Mas, o campeão de peso pesado mais jovem da história já havia vencido alguns gigantes do ringue no passado. Sabia que devia trabalhar sua vitória com ataques ao corpo. Ataques que Ruddock não conseguia neutralizar e muito pouco buscava contra-atacar. Quando decidiu trocar alguns golpes, a menos de 10 segundos para o fechamento da rodada, um novo gancho de esquerda assassino o levou à lona pela segunda vez. Quarto round. Ruddock não sabia como entrar em Tyson e tentava manter distância dele. Quando Mike se aproximava demais, forçava o clean para reduzir o perigo de um terceiro derrube. Recuando até chocar contra as cordas, em várias ocasiões, parecia que Ruddock queria ganhar algum tempo sobre o ringue. Quinto round. Os golpes de direita e esquerda de Tyson impactavam o volumoso, mas fraco corpo de Ruddock. Forçando clinches, esses ataques agonizantes não eram correspondidos. O gigante estava totalmente desarmado.
right hand. His integrity or his honesty. Sexto round. Os ataques ao corpo cessaram. Tyson tinha um novo objetivo. Ia para a cabeça. Cansado de dar tempo de ação a um adversário que não estava à sua altura, apesar de ser mais alto, estava criando o ambiente perfeito para dar a última estocada. Dominando completamente o ritmo da luta e seu adversário, o soco de Mike Tyson que aterrorizaria a todos aguardava pacientemente à volta da esquina. Shot down little by little by Ruddock. Ruddock's throwing some hard leather from time to time. Continues to stay on his feet. Sétimo round. Ruddock abriu o sétimo round apostando no clean enquanto Tyson estava tomando seu tempo para atacar. Passada a primeira metade do episódio, os golpes de Tyson encurralaram Ruddock contra as cordas. Ali, uma temível rajada de socos letais fez a cabeça do gigante canadense dançar de um lado para o outro, e seu corpo seguiu. Colidindo contra as cordas, com as luvas abaixadas, Steel decidiu dar a Ruddock a oportunidade de viver mais um dia. Interrompeu imediatamente a luta ao notar sua incapacidade de se defender, e nomeou Tyson como vencedor por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos. O canadense havia sido abatido. Mike Tyson vs Donovan Ruddock II. Pouco mais de 3 meses depois, o gigante canadense teve a oportunidade de limpar sua imagem e lutar para recuperar seu orgulho na revanche. No dia 28 de junho, sobre o ringue do Mirage Hotel e Cassino de Las Vegas, o lugar onde tudo começou, viveu-se um combate que ainda coloca os nervos dos fãs da disciplina à flor da pele. Mais uma vez, tratava-se de uma luta eliminatória onde Tyson entrou como contendente de peso pesado número 1 das mais prestigiosas organizações e Ruddock o seguia de perto, no número 2, embora apenas do Conselho Mundial de Boxe. Agora, com Mills Lane como o terceiro homem dentro do ringue, estava prestes a se definir de uma vez por todas quem era o verdadeiro gigante do ringue. Primeiro round. Tyson iniciou o encontro com a agressividade que o caracterizava. Podia-se dizer que Ruddock havia se preparado especificamente para um rival como Tyson, a quem se notava com melhor postura e mais confiança. Os golpes devastadores não demoraram a aparecer. Segundo round. Não demorou muito para Tyson se impor diante do gigante canadense. Criando-lhe um déjà vu de sua experiência passada, os duros ataques de Mike fizeram efeito em Ruddock, enviando-o para refletir na lona. Terá sido uma boa ideia buscar a revanche? Seguramente era a pergunta que continuava se repetindo em sua mente enquanto se levantava para continuar a contenda. Quarto round. Ruddock estava fazendo um grande esforço para não se deixar dobrar por Tyson. Apesar de não roubar o ritmo da luta, sua guarda estava melhor consolidada que durante seu primeiro encontro. Mas, bastou um descuido para que um aterrador golpe de Tyson o deixasse na lona pela segunda vez. Parecia que o desfecho não seria muito diferente do de sua primeira batalha, mas podia-se notar que Ruddock realmente estava lutando para mudá-lo. Oitavo round. A resistência e habilidades de Ruddock o haviam feito superar a marca do sétimo round quando os ânimos exaltados tomaram protagonismo. Após o fechamento de um episódio onde Tyson o dominou, o gigante canadense decidiu jogar sujo. Após o som de encerramento da rodada, Ruddock decidiu continuar atacando Tyson. Lane não teve outra opção senão descontar um ponto na tarjeta dos juízes. Nono e 10º round. Isso não termina até que termine, era o pensamento coletivo enquanto a decisão dos juízes ameaçava ser determinante para definir o vencedor da batalha. Durante o 9º e 10º round, na exaltação do momento, Tyson foi protagonista de alguns golpes baixos que levaram à dedução de um ponto em cada. Wonderful left by Ruddock. Oh, nice counter punch by Tyson. Another right hand. Hard. Tyson.
Com esse novo cenário, a decisão dos juízes podia ser afetada. Todos no recinto se mantinham com o suspiro na garganta. 12º round. Tanto Tyson quanto Ruddock saíram para dar tudo de si durante o último round. Mike sabia que a decisão dos juízes era inevitável, mas não por isso ia baixar a guarda. O gigante canadense lutava internamente para se manter de pé, enquanto seu corpo absorvia os mais implacáveis ataques de Tyson. Com o som do fechamento da contenda, finalmente pôde suspirar de tranquilidade. Decisão dos juízes. Quando o apresentador tomou o centro do ringue, não havia mais nada a fazer. Ambos os lutadores haviam esgotado suas munições e executado ataques que os mantinham com a esperança viva de terem sido suficientes para a vitória. Quando os pontos começaram a ser lidos, Ruddock engoliu o amargo mais uma vez. Mike Tyson foi declarado vencedor por decisão unânime. Mike Tyson, o homem que fez todos os seus contemporâneos tremerem só de ouvir seu nome, foi ameaçado mais de uma vez antes de subir ao ringue. Um deles é Donovan Ruddock, o gigante canadense que se via rumo à grandeza, mas que Tyson trouxe de volta à realidade em mais de uma ocasião. Bem-vindo. Fique à vontade. Um novo choque de titãs está para começar. Corria o ano de 1991, quando Mike Tyson e Donovan Ruddock atenderam o chamado do caprichoso destino para medir suas forças no honrado ringue de luta. A data acordada foi 18 de março e, sem saber, ambos protagonizariam um capítulo tenaz na história dourada do pugilismo que se abriria naquele dia e se fecharia meses depois. No ring do Mirage Hotel and Casino, Richard Steele os aguardava para juntar-se a eles como o terceiro homem no quadrilátero. Tyson entrou na luta como o desafiante número 1 dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Ruddock, o gigante canadense, entrou como o desafiante número 2 das mesmas organizações prestigiadas. Era uma luta eliminatória de pesos pesados que definiria qual dos dois lutadores seria o mais letal do momento, e que não decepcionou nenhum assistente. Primeiro assalto. Tyson saltou de sua esquina com a agressividade que o caracterizava, mirando Ruddock com sua esquerda e buscando o primeiro golpe com a direita. Quase imediatamente, a ferocidade na ofensiva de Mike levou Ruddock a se chocar contra as cordas. Logo depois, em meio a um ataque, um tropeço quase fez o gigante canadense cair na lona. Esta série de eventos, em um curto espaço de tempo, fez com que Tyson assumisse completamente o controle do ritmo da luta. Ao longo do assalto, Ruddock tentou diversos ataques contra Tyson. Mas a guarda de Iron Mike era tão sólida quanto um muro de concreto, e seus punhos não podiam sequer rachá-lo. Ruddock começou a criar alguma distância de Mike estendendo sua esquerda, tentando reduzir seus ataques apostando nos clinches. Mas, de vez em quando, Tyson conectava um bom golpe que lembrava a todos os presentes porque ele era a autêntica máquina letal de nocautes. Os ânimos se acirraram ainda mais quando, após o som do gongo que marcava o fim do assalto, os lutadores não pararam. Com Steele separando-os, e suas respectivas esquinas entrando no ringue, o que estava por vir era um fato sem precedentes que ninguém poderia antecipar. Segundo assalto. Quando Ruddock saiu de sua esquina, Tyson já o esperava como um predador sua presa. Assim que o gongo soou, Tyson se lançou sobre ele e neutralizou toda a iniciativa do gigante canadense de buscar o primeiro golpe. Pouco depois, com um poderoso gancho de esquerda, Mike mandou Ruddock à lona. Nem ele mesmo podia acreditar no que estava acontecendo. Mas, não havia mistério. Ele tinha sido vítima do poder de uma lenda viva, Iron Mike.
Donovan se levantou imediatamente e voltou ao combate apenas para continuar sendo submetido por Mike. Seus esforços para equilibrar a balança eram nulos. Seus ataques eram fracos. Por isso, o clinch continuava sendo seu melhor amigo dentro do ringue. Tornava-se mais evidente sua luta para criar alguma distância entre ele e Tyson, que, ocasionalmente, continuava a desferir grandes golpes. Alternando entre sádicas combinações no corpo e na cabeça, Mike não deixava dúvidas de por que era o desafiante número 1 dos pesos pesados. Terceiro assalto. Ruddock começou criando alguma distância entre ele e Tyson, estendendo sua esquerda, mas logo foi alcançado pela contundência da esquerda de Mike. Tyson, que o fazia recuar até se chocar contra as cordas, tinha uma estratégia clara e estava funcionando. Em contraste, parecia que o gigante canadense não sabia como abordar seu rival. Mesmo em meio aos clinches que Ruddock gerava, Tyson desferia golpes certeiros no corpo que abalavam o espírito de luta de seu oponente. Sua esquerda estava protagonizando o encontro, então foi apenas questão de tempo até que o inimaginável acontecesse, mais uma vez. Durante os últimos 20 segundos da rodada, Ruddock abriu sua guarda ao tentar atacar Tyson com combinações desordenadas. Esta mudança repentina em sua postura deu a Tyson a oportunidade de anotar outro derrube. Faltavam menos de 5 segundos quando a letal esquerda de Tyson executou um segundo gancho que fez o gigante canadense vacilar e cair de costas na lona. Ao se levantar, a expressão em seu rosto era puro ouro. Uma mistura de ingenuidade e temor. A besta que jurou matar Mike Tyson estava sendo domada, e da forma mais cruel possível. Quando a luta recomeçou, o tempo jogou a seu favor e o som do gongo lhe deu o suspiro para viver outro assalto. Quarto assalto. Após o fechamento do episódio anterior, Ruddock não queria arriscar nem 1 centímetro de si. Sua esquerda continuava tentando marcar distância de Tyson, a quem recuava quando avançava até não ter nada além das cordas atrás de si. Quando se aproximava demais, o gigante canadense gerava um clinch para ganhar algum tempo e reduzir a liberdade de Mike para atacá-lo. Ocasionalmente, lançava um golpe ou dois que pareciam não ir a lugar algum. It seems as if Tyson Catches breath, looking for a second win here. He's forward. Tyson looking for that. That body shot sounded like he hit a drum. Again, the crowd groans. Relentless attack by Tyson. Só conseguiu acertar um último golpe quando o gongo marcava o fim e Tyson respondia cessando o fogo. Quinto assalto. O predador começava a se cansar de brincar com sua presa, e isso era evidente. Reduzindo a quantidade de ataques, podia-se ver como Mike seguia de perto Ruddock com os olhos para encontrar o ponto fraco onde encaixar seus letais punhos. De momento era seu peito, sua área hepática ou sua cabeça. Tyson fazia um bom trabalho demonstrando grande capacidade para atacar diversos alvos ao mesmo tempo. Enquanto isso, o corpo do gigante canadense estava sendo posto à prova. Tratava-se de ver quantos socos mortais de Iron Mike ele podia absorver sem cair, mais uma vez. The question is integrity or his honesty. To stay on his feet. He's been knocked down twice. No, he's getting chopped down little by little. Whoa, nice right hand. Com Tyson dominando durante a primeira metade do 7º episódio,
Por algum motivo Ruddock pensou que seria uma boa ideia descuidar de sua guarda para contra-atacar. No centro do ringue, essa mudança repentina de postura deu a Tyson a oportunidade de soltar sua artilharia pesada. Com alguns golpes no corpo, ele guiou o gigante canadense até sua armadilha mortal, as cordas. Uma vez lá, o objetivo era claro: ele ia para a cabeça. Steel tentou dar a Ruddock a oportunidade de se defender, criando alguma distância entre eles. Mas não havia nada a fazer. Mike executou uma última combinação de golpes que deixou a cabeça de Ruddock dançando sobre seu corpo, incapaz de reagir. Tudo que se podia ver era esquerda-direita. Esquerda-direita até que Steel teve a piedade que Tyson não mostraria e interrompeu a luta. Com isso, Mike Tyson foi declarado vencedor por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos da 7ª rodada. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Gostou da história? Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você acha que Ruddock teve alguma chance real de matar Mike Tyson como prometeu ou foi apenas um fanfarrão que falou demais? Deixe seu comentário.